irmãos, para a nossa primeira reflexão. Eu os convido para que abram as suas Bíblias no texto que se encontra no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 23. Faremos a leitura dos versículos 33 e 34 apenas. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Depois de um ministério tão bonito e profundo, em que Jesus pregou palavras poderosas em suas mensagens de amor, que ele proclamou a vontade de Deus comunicada aos seres humanos, a nós, e também nos mostrou o caminho da salvação. Depois dele ter feito tantos milagres, tantas curas, e ter dado palavras de consolo maravilhosas, eis que agora o Senhor Jesus, depois de todo esse ministério de pouco mais de 3 anos, está crucificado. O Senhor da glória, que deixou toda a sua majestade dos céus, veio ao mundo em forma tão humilde, em forma tão pequena. E depois de uma vida de serviço, uma vida de amor, uma vida de proclamação da palavra, foi preso, foi condenado num processo muito rápido e rapidamente também foi levado à cruz. Ele passou por zombarias, ele passou por açoites, ele passou por cusparadas no rosto, ele passou por uma coroa que lhe foi cravada, coroa de espinhos que foi cravada em sua cabeça. Tudo isso sem qualquer palavra, sem qualquer reclamação, sem qualquer acusação. E agora, aí está o Senhor Jesus crucificado, abandonado por seus amigos, tendo apenas de um lado e de outro 2 criminosos, como diz a palavra. E pior do que o abandono dos seus amigos e dos seus discípulos, nós podemos ver que é o seu abandono espiritual foi o mais doloroso, o mais pesado que ele sofreu. Aí está o nosso Senhor na cruz. Cruz, símbolo de maldição. Cruz que era reservada apenas aos piores bandidos, aos piores criminosos. Os tormentos são tremendos. Alguém nessa posição vertical, cravado com seus punhos, com suas pernas, seus pés cravados, sofre dores terríveis, falta ar. Há um tormento tremendo em relação à sede, dores lancinantes, cãibras, um atordoamento de toda ordem. Aí está o nosso Senhor Jesus na cruz, sofrendo tudo isso. E mais doloroso do que isso, repito, é o abandono espiritual. Ele estava só, absolutamente só. Jesus, surpreendentemente, para alguém naquelas condições extremas, exclama esta expressão tão pungente que nós acabamos de ler para refletir: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Jesus encontra em si forças físicas e espirituais para pedir a Deus, em uma oração tão íntima, em uma oração tão profunda, vinda do seu próprio coração, do mais profundo do seu coração, que perdoasse aos que haviam feito aquilo com ele, que
perdoasse a raça humana, que nos perdoasse. Isso que ele estava sofrendo não devia ser para ele, mas para cada um de nós que aqui estamos, para cada ser humano que afrontou a divindade, que afrontou a majestade do nosso Deus. Isto era para que nós sofrêssemos, e ele sofreu em nosso lugar. O profeta Isaías predisse que isso aconteceria mais ou menos 700 anos antes de Jesus. Ele, naquele texto profético que lemos do seu capítulo 53, no versículo 12, expressou essa verdade que Jesus cumpriu de forma completa, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Maravilhoso cumprimento da profecia do profeta Isaías. Toda essa cena da sua crucificação foi predita séculos e séculos antes pelos profetas. Tudo isso ele suportou, apesar de não ter cometido nenhum pecado. Ali estava ele entre dois criminosos, entre dois ladrões. E tudo isso feito em total submissão a Deus Pai, que preparou todo esse plano desde a eternidade, para que nós não tivéssemos que sofrer aquilo que era reservado a nós. Mais até do que morte física, morte espiritual. Em sua magistral oração, que tantas vezes recitamos, a oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus, em um trecho desta oração, assim se expressa, e nós repetimos isso muitas e muitas vezes: e perdoa-nos os pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quantos de nós, diante de pequenas ofensas de nossos semelhantes, de pequenas agressões, que nada são comparáveis ao que aconteceu com o Senhor Jesus, quantos de nós nos recusamos a perdoar o nosso irmão, o nosso semelhante? Comparando a situação que Jesus, nosso Senhor, sofreu, será que temos razão ao não perdoar o nosso irmão? Será que é lícito que digamos, como muitas vezes ouvimos, eu perdoo, mas não esqueço? Será que nós merecemos efetivamente o perdão quando cometemos um ato como esse e quando cometemos outras ofensas diante de Deus e não perdoamos aqueles que nos ferem? Que coisa, que dureza de coração que tantas e tantas vezes temos. Mereceremos perdão por isso? Repito. Diante da cruz, que devia ser para nós, diante dessa humilhação tão profunda, eu convido os irmãos para que nesta tarde reflitam em seus corações: o que tenho feito contra o meu irmão? O que tenho feito contra Deus? Qual é a ofensa que eu tenho cometido? Qual é o pecado que eu tenho cometido? Qual é o pecado não perdoado? Qual é a ofensa que eu sofro? E qual é a ofensa que o meu irmão sofre que deve ser perdoada? Examine-se, pois, cada um a si mesmo, e que Deus nos abençoe, perdoando-nos de todos os nossos pecados. Eu convido os irmãos para que abaixem suas cabeças e orem silenciosamente, confessando a Deus os seus pecados,
e para que coloque a sua vida diante dele e procure perdoar e dirigir-se ao seu irmão a quem você não tem perdoado, para pedir-lhe perdão. Oremos silenciosamente. Senhor, quem somos nós para diante de Ti, da Tua majestade, diante da entrega incondicional do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus, quem somos nós para merecer tão grande favor, para merecer tão grande amor? Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos os pecados, porque somos miseráveis pecadores. Abençoa-nos, guarda-nos. Purifica o nosso coração. Se a alguém temos defraudado, se a alguém temos negado perdão, ajuda-nos, inclinando o nosso coração para cumprir o mandamento, para cumprir aquilo que Tu requeres de nós, para sermos, Senhor, parecidos com o nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Perdoa-nos os pecados que temos cometido contra Ti e contra a Tua santidade por todas as formas. E perdoa-nos quando não perdoamos aos nossos irmãos, aos nossos devedores. Tudo isso nós oramos, confiados em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que por nós morreu na cruz, mas que ressuscitou e vive está contigo. Amém. Dando continuidade, então, vamos à segunda palavra do nosso Senhor Jesus na cruz. Para tanto, leremos o mesmo Evangelho de Lucas, o mesmo capítulo 23, agora então dos versículos 39 a 43. Eu farei a leitura, peço que os irmãos a acompanhem atentamente. Lucas 23, 39. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal nenhum. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Meus irmãos, ao ser convidado para este momento, depois da leitura atenta dessa passagem, eu vi que o desafio era muito grande, porque talvez seja um dos trechos mais belos, este que eu fui presenteado com o irmão Samir. É um trecho muito profundo, que traz muitas verdades, e eu vou tentar de forma rápida passar por todas elas, sem ser negligente, e ao mesmo tempo é certo também que não abordarei todos os aspectos necessários. Pois bem, então este relato aqui ele se encontra escrito somente no Evangelho de Lucas. Os outros evangelhos não retratam o arrependimento deste ladrão. Por outro lado, os outros evangelhos retratam que os dois ladrões insultavam a Jesus. Então, este ladrão aqui que vemos chamando a atenção do outro, em algum momento ele também estava insultando e blasfemando o nosso Senhor. Não é muito certo o momento que isso acontece, mas fica muito claro então que ele muda de conduta, muda de atitude, ele se arrepende. Interessante também, meus irmãos, que o evangelho de Jesus já era um evangelho muito conhecido naquela época, ou seja, aquilo que ele pregava era conhecido. Vinha da Judéia, Galileia, Herodes tinha vontade de estar com Jesus. Nós vemos minutos ou instantes atrás aqui na leitura do texto que não foi lido, claro, mas do mesmo Evangelho de Lucas 23, Herodes fica feliz ao ver Jesus.
e fica feliz porque muito era dito a respeito do Senhor. E ele pensa ali então que Jesus, de repente, como um bobo da corte, fosse fazer alguma coisa na frente dele. E Jesus fica em silêncio. Mas é certo que este ladrão, ele demonstra, ou malfeitor, ou insurgente, ele demonstra algo que deve haver em cada um de nós, meus irmãos. Porque ao nos aproximarmos de Jesus, próximo como ele estava fisicamente da cruz, nós precisamos nos achegar com arrependimento. Afinal, não era essa a pregação de Jesus? O que ele disse no começo de sua pregação em Mateus, em Marcos? Arrependei-vos, pois próximo está, ou chegado está, é o meu reino. Falando em reino, a gente lembra de uma cerimônia de coroação às avessas que aconteceu instantes antes. O nosso Senhor Jesus, diante de soldados romanos, é coroado. Às avessas por quê? Uma coroação com coroas de espinhos. E ele então é esbofeteado, esbofeteado e coloca um manto púrpura nele, né? Lembra um pouco aquilo que de fato seria uma coroação, né? Uma coroa de ouro, um manto ilustre, mas não foi assim com o nosso Senhor. Outro ponto que é necessário que seja dito, meus irmãos, é de onde Jesus nos tirou. Para onde esse ladrão estava indo e para onde o outro que não se arrependeu foi. O inferno. Todos nós éramos filhos da ira e o inferno estava reservado para nós. É bom que se diga que o inferno, conforme o evangelista Marcos retrata, usando as palavras do Antigo Testamento, é o lugar onde o verme não morre, onde o fogo não se apaga. É lugar de punição e angústia eterna. E é para lá que nós iríamos, meus irmãos. E é disso que Cristo nos livra. Pois bem, então este bandido, ele se arrepende. E isso retrata muito bem a conversão. Ele fazia uma coisa, deixa de fazer uma coisa e agora vai fazer outra. Ele reconhece que é pecador. Reconhece que merece a morte, não é verdade? Ele diz aqui: você não teme a Deus, mesmo estando sob a mesma punição, ou seja, mesmo estando à beira da morte, nós estamos recebendo o que os nossos atos merecem, reconhecimento de pecador. Mas este homem nenhum mal cometeu, reconhece que Jesus é justo. E aí, o mais importante, reconhece que Jesus é rei. Ele diz aqui, não adianta nada eu ir para a resposta se eu não passar pela pergunta. E ele pergunta muito humildemente para Deus, sabendo que não merecia nada. No 42, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não pediu a salvação, meus irmãos. Era muito para ele. Ele pediu apenas uma lembrança. Mas o Senhor, de forma muito graciosa, então escolhe salvar aquele pecador. Ele faz um apelo e o Rei Supremo reconhece e estende o seu favor. Ora, aqui também é necessário que a gente lembre o aspecto dessa salvação, ela é imediata. Jesus fala aqui, eu lhe garanto, hoje estará comigo no paraíso. É hoje, é imediata. O nosso corpo morrerá, dormirá, mas a nossa alma, ela tem fim eterno. Em Lucas também, capítulo 16, Jesus retrata a parábola ou talvez um conto verdadeiro, um dito verdadeiro, do rico e de Lázaro. Os dois morrem, e um vai para o seio de Abraão, imediatamente, e o outro vai para o inferno imediatamente. Então, ao passar desta vida para a morte, a nossa alma ela tem uma destinação certa, e não dá para mudar mais, não tem purgatório. É isso, o que a gente fez em vida é o que a gente vai experimentar na morte. No caso dele, ainda fica mais interessante porque ele não havia feito nada em vida. Fica muito claro que a salvação é pela graça. O que esse bandido tinha para apresentar para Jesus? Nada, assim como eu e você. Mas pela graça do nosso Senhor, ele então estende favor e alcançou a ele e alcançará a nós também. Lutero ressalta aqui que
Este bandido havia sido posto ao lado de Cristo neste momento para consolá-lo, não é mesmo? Olha o que acontece, ele reconhece a divindade de Cristo, o seu poderio, o seu senhorio, não é verdade? Então, em certo aspecto, é bem por aí mesmo. E aí, por último, meus irmãos, para onde Jesus vai nos levar? Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Essa palavra é uma palavra de origem persa, paraíso, quer dizer jardim. É dita apenas 3 vezes no Novo Testamento. A primeira é aqui, a segunda é em 2 Coríntios 12, 4. E é interessante que o texto que Paulo diz que foi levado ao 3º céu. E para o judeu nós tínhamos aqui então o 1º céu como o das nuvens, o 2º céu como o das estrelas e o 3º céu que era o paraíso. Então esta referência aqui que Jesus está fazendo do jardim, o jardim que é dele, é o paraíso, é onde estarão os abençoados, os remidos, os comprados pelo seu sangue. É lugar de felicidade, é lugar onde os justos esperam o juízo final e a ressurreição. É onde, conforme nossa confissão de fé, no Catecismo Maior, na pergunta de número 46, que nós teremos o prazer de ler aqui mais adiante, em outra ocasião na escola bíblica, é onde os justos serão recebidos, onde veremos a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção de nosso corpo. Então é onde aguardaremos até o retorno do nosso Senhor para julgar vivos e mortos. E então onde nossa alma será reunida novamente com o nosso corpo já restaurado. Irmãos, é interessante que nós estaremos então conscientes após a morte. E nossos atos em vida trazem a gente muita responsabilidade. Apocalipse 27, que é outro trecho onde retrata, onde é trazido a palavra jardim ou paraíso. Apocalipse 2,7 diz que ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso, no jardim de Deus. E por fim, irmãos, essa salvação então, que era apenas para os judeus, ela foi estendida aos demais, não é mesmo? Assim está em João 1, 11, 12. E veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus. Esse direito foi dado àquele ladrão na cruz, pela graça. E é esse mesmo direito que está sendo posto a mim e a você. Basta então que creiamos neste que foi escarnecido e crucificado, para que então tenhamos a vida eterna. Foi dito aqui a respeito da oração do Pai Nosso, e eu também aplico aqui um trecho dela. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós já vivemos os últimos dias, eles já tiveram início. No começo da pregação Jesus fala, meu reino é chegado. Nós já vivemos o fim. Então, meus irmãos, que nos comportemos como verdadeiros vassalos, como verdadeiros servos do grande rei, para que então, na glória, estejamos também com ele. Essa mensagem é uma mensagem de salvação, que nos livra da morte e nos dá vida. Basta então que sejamos cheios da vontade do nosso Senhor. Amém. Convido os irmãos para que abram suas Bíblias, João 19, nós leremos do verso 25 até o verso 27. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe, aí está o seu filho, e ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Os irmãos, lembrando um pouquinho da história de Maria, quando ela foi escolhida ali para ser o ventre quem queria receber o menino Jesus, a vida dela provavelmente era uma vida tranquila, uma vida normal, do padrão daqueles que viviam ali naquela época.
E dali em diante a sua vida mudou muito, né? Teve que fugir, corrida por causa do decreto de Herodes para matar todas as crianças. Teve o seu filho, imagina uma mãe tendo que dar à luz ali, e ter o seu filho em cima de uma manjedoura, né? Quanta dor para uma mãe, quanto sofrimento. E dali a sua vida começou a ser mexida, a sofrer um certo tipo de perseguição. Nós podemos imaginar que ali começou um sofrimento para Maria, que talvez fosse um grande sofrimento tudo aquilo que ela estava passando, ao que ela precisava se submeter, então, por ser a mãe do menino Jesus. Mas quando ela leva o menino Jesus, e Simeão o pega e fala assim: eis que agora os meus olhos viram a salvação do mundo, agora, Senhor, seu servo pode ir em paz. E em seguida ele fala uma palavra para Maria. Fala: quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. E eu imagino que esse momento tenha chegado aqui. Existiu toda a vida do menino Jesus, e ela deve ter passado por bons momentos, por momentos muito difíceis, mas esse momento agora, eu imagino que tinha uma espada realmente atravessando a alma de Maria. Para quem é mãe, quando Jesus olha do lado e vê Maria ali, ela estava acompanhando todos os fatos. Imagine você, mãe, vendo o seu filho numa condição dessa. E imagine a reação de Maria. Nos evangelhos não fala a respeito de desmaios, de gritarias, de blasfêmias, de dúvidas. Parece que é um choro silencioso, um choro que estava ali aceitando para o que o Senhor tinha preparado para ela, e sofrendo ali aquele momento. A gente imaginando ali toda a cena, como o rosto de Jesus talvez estivesse, talvez transfigurado, e a sua mãe ali sentada, ou aliás, em pé, e olhando todo aquele momento, e sentindo toda aquela dor. A fé que o Senhor abençoou ali, a fé com que o Senhor derramou no coração de Maria, que ela sabia que aquele momento era necessário, e ela estava aceitando todos aqueles fatos. E por um lado você vê Jesus olhando para Maria e se preocupando com o 5º mandamento, para que, mesmo que quando Jesus começou o ministério dele em Caná da Galileia, Jesus já a trata como mulher, não a chama por mãe, talvez certamente pela onisciência de Deus, sabedor de tudo o que se passaria, Jesus a chama de mulher, desde da boda da Caná da Galileia, e agora novamente mulher. Mas ao cumprir um 5º mandamento, Jesus, ao cumprir ali um mandato social, uma obrigação que ele havia, ele pega, como ele era o primogênito, e nós não temos notícias de José, mas provavelmente ele já estava morto nessa ocasião, porque nós não temos, depois dos 12 anos de Jesus, nós não temos mais relatos de José. Cabia a Jesus, ao primogênito, cuidar da sua mãe. E ali ele diz: mulher, eis aí o teu filho. Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Provérbios. Provérbios 23, 22. Essa palavra de Deus: ouça o seu pai, quem o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Querido, Jesus, no momento de angústia, no momento de muita dor, de muito sofrimento, ele pensou e ele cuidou. Se você parar para pensar, essas duas primeiras palavras, incluindo essa terceira palavra, é em prol do outro, é em favor do outro, é olhando pelo outro. E agora para essa mulher que lhe deu a luz, ele toma o cuidado de dizer, de dar a João a tarefa de cuidar da sua mãe, porque era um discípulo que ele sabia que conhecia
a mensagem que Jesus estava transmitindo. E é uma grande lição para nós que temos nossos pais já velhos, que carecem da nossa atenção e carecem do nosso cuidado. Que você e eu aprendemos com Jesus mais essa lição. O segundo aspecto é sobre a vida de João. O presbítero Dante já falou aqui, não sei se vocês se recordam disso, mas Jesus já tinha predito que todos iriam abandoná-lo, que nenhum iria sobrar, e eles se levantaram. Pedro primeiro falou assim: Senhor, nós jamais o abandonaremos. E aí os outros 10 fizeram coro e também: Senhor, nós nunca faremos isso com o Senhor, nós nunca te abandonaremos. E no momento da crucificação de Jesus, Jesus é abandonado por todos eles. Por todos eles, todos fugiram. Não sobrou nenhum. E nesse momento, João chegou. O discípulo amado chegou. E estava ali também aos pés da cruz. Com certeza, certamente com muito arrependimento, com muita dor pelo que fez, por não ter imaginado que ele seria capaz de um dia abandonar o mestre. Alguém que viveu todos os milagres, que viveu todas as curas, todas as expulsões de demônios, que caminhou com Jesus, simplesmente o abandonou. Mais uma vez aqui, Jesus libera perdão e dá a ele a tarefa de cuidar da sua mãe. E provavelmente, certamente, João vê aquilo como uma liberação de perdão. E o último aspecto que eu gostaria de conversar com os irmãos, peço que os irmãos abram em João 14, de 27 a 28. De 27 a 28, a palavra de Deus nos diz: Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Irmãos, recordando o sacrifício, o momento do tribunal de Cristo, onde toda aquela encenação foi feita, um tribunal que não existia, num lugar impróprio, com juízes impróprios, com testemunhas impróprias, onde começaram a falar contra Jesus e caíam em contradição, todo aquele teatro feito, e Jesus precisou falar para ele poder ser condenado, ele precisou se autocondenar, porque aquele tribunal não era capaz de condenar Jesus. Jesus sofre todo tipo de injustiça. Você já sofreu injustiça na sua vida? Como é que você ficou? Qual foi a sua reação quando você sofre injustiça? Jesus, naquele momento em que, sofrendo toda aquela injustiça, como um cordeiro mudo, ele foi para a cruz, intercedeu por nós, salvou o ladrão, e agora está abençoando a João e a Maria. Parece que ele tem uma consciência, eu sempre falo, quando eu ficar velho, não quero perder minha lucidez, né? Uma lucidez incrível, incrível. Como que ele consegue sofrer tamanha injustiça, sofrer uma separação de Deus e pensar no próximo? Parece que é uma conta que não fecha, né, para nós que somos homens. E é essa paz que ele promete a você. Para ele passar por tudo isso, foi debaixo de muita oração. Vocês se lembram de todos os momentos que ele vinha orando no monte, para poder passar por um momento tão difícil.
E o que trouxe essa paz para ele, essa serenidade, essa lucidez? Oração. E é a mesma coisa que ele deixa ao seu alcance e ao meu alcance para quando passarmos por injustiças, como quando tivermos alguém que nos ofendeu, que nós tenhamos uma plenitude tal que ninguém molde o seu caráter, que ninguém faça você devolver com ódio, devolver com raiva, que o seu caráter seja imaculado. E o único que é capaz de fazer isso, que não permita com que seu caráter seja moldado por outro, é o Espírito Santo. Convido os irmãos, agora dando sequência às palavras desta tarde, a abrir as Bíblias em Mateus. Leremos em Mateus, capítulo 27, versículo de número 46. Por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Somente esse versículo, irmãos. Essa passagem, ela também acontece no livro de Marcos, também relatada ali em Marcos capítulo 15, versículo 34. Né? Primeiramente eu queria destacar para os irmãos, essa sequência que nós estamos, das 7 palavras, as 3 primeiras, Jesus se dirige ao próximo. Se os irmãos repararem, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, hoje mesmo estarás no paraíso, fala de salvação. E a última, ele fala sobre o irmão, quem é a mãe de Jesus, né? Ele fala do próximo. E essa que a gente vai refletir agora é a única que Jesus de fato se dirige a Deus. Ele fala que realmente, ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? É a única palavra que de fato Jesus fala direto para Deus. As próximas 3, como veremos em breve, ele fala para si mesmo, né? Eu gostaria de destacar esse primeiro ponto com os irmãos. Segundo ponto, versículo anterior, o 45, ele diz para nós que houve trevas sobre a terra do meio-dia às 3 da tarde, e na sequência ele fala que o evento que nós lemos aqui, que Jesus diz, Deus meu, acontece às 3 de fato, né? Eu queria passar para os irmãos o calendário ou a forma do horário que os judeus trabalhavam. Eles entendiam o horário de uma forma distinta da nossa. Aqui fala assim, por volta da 3ª, por volta da 6ª. Então é diferente de nós entendermos. Se a gente falar a 3ª, não é às 3 da manhã. A 3ª por judeu, de fato, começava da seguinte forma. Vou explicar para os irmãos. Ele dividia o horário em um período matutino, das 6 da manhã até as 18 e depois das 18 até as 6 da manhã do dia seguinte, que era o período noturno. E eles começavam a contagem da seguinte forma: 6 da manhã era a hora 0 para eles, 7 da manhã, hora 1, 8 da manhã, hora 2, e assim consecutivamente. Então essa passagem que nós lemos aqui, que diz que Deus meu, por que me desamparaste, acontece na hora 9. A hora 9 significa as 15 do nosso horário que a gente está acostumado. Inclusive é por isso que o nosso culto começou às 15 horas. Então tem um vínculo direto a isso, né? Eu queria destacar esse ponto com os irmãos. Outro aspecto é o seguinte: versículo 45 diz que houve trevas sobre a terra durante o período de 3 antes de Jesus ter se dirigido a Deus aqui. Fato interessante, às 3 se a gente fizer uma relação com o Antigo Testamento, a passagem da Páscoa com o povo do Egito, a 9ª praga, quando Moisés pronunciou que aconteceria, foram 3 dias também de trevas sobre a terra, e depois dos 3 dias houve a morte dos primogênitos. Aconteceu a 10ª praga. Então, assim como lá o povo passou por 3 dias de densas trevas, escuridão, a terra estava realmente toda sob o domínio do mal, escuridão completa,
aconteceu aqui antes de Jesus pronunciar isso, 3 horas de escuridão total, de densas trevas. É isso que a Bíblia relata para nós. Então, assim como teve 3 dias lá, foram 3 horas a ocorrência que nós vimos aqui no versículo de número 45. Um escritor chamado, e também pastor, Douglas Webster, ele escreveu o seguinte: no nascimento do Filho de Deus, houve luz à meia-noite, e na morte houve trevas ao meio-dia. Olha que interessante, quando Jesus nasceu, houve luz, quando Jesus nasceu, à meia-noite, mas só que quando ele morreu, houve trevas em plena luz do dia, até o sol, a face do sol se escondeu totalmente durante essa ocorrência, o fato da morte de Jesus. Olha que tremendo isso. Ponto importante agora para a gente trabalhar nesse versículo aqui, irmãos. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso aqui é Jesus expressando em hebraico. Ele estava falando em hebraico a frase, e na sequência a gente vê o texto já falando a tradução, que significa o quê? Eloi, Eloi é Deus meu, Deus meu. Lama sabachthani diz: por que o Senhor me abandonou? Por que me abandonaste, Deus? Agora vem uma pergunta, a primeira coisa que eu pergunto para esse texto: como que Jesus aponta para Deus, ele fala com Deus e fala: você me abandonou, Deus? É possível isso acontecer, irmãos? Deus abandonar Jesus? A primeira pergunta que me vem quando eu olho para esse texto aqui. E de fato, nós cremos na Trindade, nós entendemos que existe um único Deus, subsistente em Pai, Deus Filho, Espírito Santo, sendo 3 pessoas distintas, porém que subsistem em um só. Como que um pode se separar do outro, a ponto de falar: por que você me abandonou, se eles existem em um só? E de fato, eles, sendo um só, também se comunicam entre eles. Jesus, a gente sabe de várias passagens que iria ir até o monte para orar, para falar com Deus. Não é verdade? Então, eles se comunicam. Jesus se direcionava ao Pai. Jesus chegava a Filipe e falava: se você quer conhecer o Pai, venha até a mim. Venha a mim que você não vai ver o Pai. Então, existia comunicação e existia representatividade direta entre eles. Então, denotando para nós claramente, 3 pessoas distintas, porém subsistente em um único Deus. Agora, como que ele pode chegar a esse ponto de falar? Vem novamente a pergunta: por que o Senhor me abandonou? Por que Deus abandonou ele naquele momento? O fato é o seguinte, irmãos: naquele momento, Jesus estava carregando todos os nossos pecados, todas as ofensas contra Deus, todo aquele mal que nós cometemos pensando, falando, caminhando, todas as nossas ações que nos afastam dele, de toda a humanidade, estava carregada sobre ele naquele exato momento. Estava sobre ele a ira de Deus. Tudo aquilo que Deus realmente se ofende, acha contrário à posição dele, tudo que é ao contrário à santidade, naquele momento estava carregado sobre Jesus. A justiça de Deus estava sendo efetivamente feita naquele momento. Comece a imaginar uma situação dessa, irmãos. Os pecados somente de mim, de um de nós, de forma isolada, já realmente carregam uma ofensa contra Deus tremenda. Imagine de toda a humanidade, ele carregando sobre si as nossas dores, de uma vida inteira, de toda a humanidade. Então, irmãos, naquele momento, efetivamente, Jesus estava ali como homem. Ele era Deus Pai, e também era um Deus encarnado, homem e 100% Deus. Como homem, naquele momento, carregando todos os pecados de nós na cruz, ele sentiu a dor pior que pode existir, a dor praticamente de dar um passo no inferno, com o coração dele amargurado totalmente. Ali ele bradou, o versículo diz, ele bradou, porque ele como homem já não suportava mais. Não suportava, a dor era tremenda. Queridos irmãos,
Evangelho de João, capítulo 19, por favor. Evangelho de João, capítulo 19, verso 28. A palavra de Deus diz assim: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Esta é a quinta palavra na cruz. Como bem destacado pelos irmãos anteriormente, Jesus, naquele momento de grande agonia, se você já leu sobre isso, talvez você já tenha lido sobre as angústias e o sofrimento que um homem crucificado passa, você deve se lembrar agora. A morte era para ser lenta, a morte do crucificado era para ser uma exposição às pessoas que estavam passando. Eles eram colocados em lugares de caminhos para que as pessoas vissem e eles fossem exemplo. E era para que eles sofressem ali durante um tempo a desidratação, o sangue se esvaindo, as chicotadas, o sangue correndo, a cruz na sua cabeça, o sangue correndo pela sua cabeça, pelo seu rosto. Ele está desidratado, ele está moído. E naquele instante, Jesus, depois de olhar para outros, como foi destacado pelo presbítero Rômulo e os outros irmãos aqui, Jesus está sofrendo de sede. Uma das coisas mais importantes que nós precisamos lembrar a respeito do nosso Salvador é que Ele de fato era Deus, sabia de todas as coisas, tudo estava no seu comando, no seu controle, mas Jesus também era homem. No início da igreja, no início da história da igreja, alguns se levantaram a chegar a dizer aqui: Jesus não veio em carne, Jesus não era homem, eles diziam. Por influências do pensamento da época, o pensamento grego, os gregos achavam que aquilo que era matéria era impuro. Então como é que Deus pode ter virado matéria? Os relatos bíblicos vão diversas vezes falar que Ele veio em carne, Ele era homem. E aqui está a prova das mais gritantes. Ele era Deus, é verdade, mas Ele era homem. E no início da igreja, alguns irmãos precisaram se levantar para dizer que aquilo que não é assumido não pode ser resgatado. Para que nós desufruíssemos da sua salvação, para que nós desfrutássemos da redenção de Deus, Deus mesmo teve que vir em carne para nos resgatar e assumir a nossa natureza. Aquilo que não se pode assumir não pode ser resgatado. Então Jesus precisou assumir a forma humana. Isso é escândalo para o grego, escândalo para os antigos, porque não cabe na mente das pessoas que Deus tenha vindo em carne, mas Ele veio. E Ele está demonstrando que Ele carrega das nossas características. Ele está desesperado de sede. Esse é o meu primeiro ponto. Que Jesus, como nosso Salvador, veio como ser humano, assumindo a nossa forma, sofrendo, teve fome, ficou triste, chorou, se compadeceu, se alegrou, esteve em festas com outros. Ele precisava, se sentiu cansado algumas vezes, Ele precisava assumir as nossas características para nos resgatar. E foi isso que Ele fez. Mas o segundo ponto, que é muito importante, que o texto do Evangelho de João diz, é que Ele estava cumprindo, tudo aquilo estava concluído diante dos seus olhos, para que a Escritura se cumprisse. E isso não sai da mente de Jesus. Um dos irmãos aqui falou anteriormente que todos estavam ali, os homens estavam agindo com a sua maldade latente, condenando, mentindo. Nem nas suas condenações eles conseguiam ser coerentes, abusando do seu poder,
fazendo escárnio, faz uma coroa de espinhos. Ele não está dizendo que ele é o rei dos judeus, não é isso que eles estão dizendo? Faz uma coroa de espinhos, põe na cabeça dele, isso é escárnio. Os homens estão agindo conforme as suas vontades, mas eles estão cumprindo aquilo que havia sido dito a respeito do Messias. E Jesus sabe isso muito bem. Se você ler o Salmo 22, você vai cair o seu queixo para ver o tanto de referências que estão sendo cumpridas aqui. A própria palavra que o diácono Marcelo acabou de nos falar aqui, o Salmo 22, verso 1, diz que ele é o abandonado de Deus. Esse é o Messias. O Messias é aquele que precisa passar pela traição. O Messias é aquele que é o inocente. Ele não tem culpa, mas ele é condenado sem culpa alguma. Ele é zombado, traído, esquecido, abandonado. Seus pés, suas mãos são perfurados. Salmo 22. A palavra de Deus diz que os soldados tiram sortes ali sobre as suas roupas. Tudo isso para que se cumprisse as Escrituras. Nenhum dos seus ossos seria quebrado para que se cumprisse as Escrituras. O seu lado foi rasgado para que se cumprisse as Escrituras. Jesus tem na sua mente, e ele sabe, está tudo concluído, está tudo feito. Tenho sede, porque a palavra de Deus disse que o Messias de Deus também sentiria sede. Abra sua Bíblia, Salmo 22, verso 14, verso 15. A palavra de Deus diz: como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. A língua grudou no céu da boca. Jesus está sedento, está morrendo de sede, para que se cumprisse as Escrituras, para nos salvar. Em dois momentos da história, Jesus fala sobre a sede que existe e é comum, como uma das maiores necessidades do nosso coração, da nossa vida como seres humanos. Eu não sei se você já passou fome ou passou sede, mas você vai entender o que Jesus está passando aqui. Só que Jesus pega a sede e ele liga as necessidades mais profundas do nosso coração. Lembram da mulher samaritana? Jesus encontra aquela mulher num poço, pegando água, e ele diz: olha, se você beber dessa água, você vai sentir sede novamente. Mas se você beber da água que eu te der, você não vai ter mais sede. Do seu interior vão fluir rios de água viva. A mulher não entende: me dá dessa água para eu não ter que vir mais aqui. Não era disso que Jesus estava falando. Não era de uma sede física, mas da sede mais carente daquele coração. Ela muda de assunto, ou melhor, Jesus, ela tenta fugir da questão ali. Então Jesus fala: então vai lá, chama o teu marido para que a gente converse. E ela: eu não tenho marido. E aí Jesus fala: é verdade, você não tem marido, porque você já tem mais de 5 maridos aí e nada te satisfaz. Você continua com sede. Num outro momento, Jesus, como foi lembrado aqui pelo presbítero Saulo, Jesus conta uma história do rico e de Lázaro. Havia um homem riquíssimo, e à sua porta um mendigo, um homem que passou dificuldades pela sua vida. Esses homens morrem, e eles estão no céu de Deus, ou melhor, um deles está no céu de Deus. O mendigo pobre chamado Lázaro está lá no seio de Abraão, e o rico está no inferno. E a história que Jesus conta diz que o rico via Lázaro, via o céu de Deus ali,
e ele implorava a Abraão: Abraão, pede para que Lázaro pingue um dedo de água, uma gota d'água em minha boca. O inferno é lugar de tristeza, de ranger de dentes, de sede. Ele foi rico na vida, se satisfez com muitas coisas para morrer de sede eternamente. E Jesus morreu pelos nossos pecados, carregando as nossas características. Nunca mais Jesus vai deixar de ser homem. Jesus morreu de sede para que eu e você não tenhamos mais que morrer de sede escolhendo ídolos do nosso tempo, para que tenhamos só nele a nossa fonte de água viva. Vamos orar. Senhor Deus, ouve a oração do teu povo e liberta os nossos corações desses ídolos que nós tentamos colocar dentro do coração, como se eles satisfizessem e matassem a nossa sede. Na verdade, eles têm sido como a água, como beber água do mar, água salgada. Você bebe, mas você continua com sede, porque é uma água salgada, é uma água que mata. Livra teu povo, Senhor, desses ídolos, e faz com que a gente olhe para o Senhor, o nosso Salvador, aquele que veio viver os dias aqui para se compadecer. A tua palavra diz que o Senhor sabe o que é sofrer. O Senhor é perfeitamente homem e sabe dos nossos sofrimentos e sabe também das nossas maiores necessidades. Por isso, Senhor, nós te pedimos: mata a nossa sede. Mata a nossa sede, Jesus. Nós te pedimos isso, em teu nome. Amém. Nós vamos abrir agora nossas Bíblias, irmãos, na sexta palavra, que está relatado no Evangelho segundo João, no capítulo 19, versículos 29 e 30. Evangelho de João, 29 e 30. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Irmãos, nós já vimos que Jesus, num momento de grande dificuldade com que passava, ele perdoou os pecados daquele que era o pecador. Ele salvou a vida através da salvação que ele nos deu através da sua morte. Ele se afeiçoou daquelas pessoas que iriam sofrer longamente a falta da sua presença. Depois ele se sente muito desamparado. Todos abandonaram. Aí ele fica sozinho quando o próprio Pai desampara o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. Ele passa por esse momento da agonia, da sede, já quase expirando na sua morte. Mas a sexta palavra é a palavra está consumado, do grego tetelestai, está pago, está liquidado. É uma palavra de vitória, não é uma palavra de derrota. E no grego, essa palavra, ela tem 3 significados. O primeiro significado dessa palavra é que quando um filho ele cumpre uma ordem que o pai lhe dá, ele chega para o pai, depois de cumprir essa ordem, e fala: papai, tetelestai, está cumprido, está feito. Da mesma forma, Jesus Cristo veio ao mundo para cumprir uma missão, uma ordem do Pai, um plano do Pai. E ele na cruz, ele concluiu perfeitamente esse projeto, o projeto da nossa salvação. Essa palavra também, tetelestai, ela tem um significado do pagamento de uma dívida bancária. Quando a pessoa paga essa dívida, ele quita a dívida, e quando o Senhor Jesus foi para a cruz, ele pagou o escrito de dívida que era contra nós. Ele pagou, ele cancelou, ele rasgou, anulou, encravou na cruz
e disse: está pago, vocês não devem mais nada. Aquele que crê em Cristo não deve mais nada. Foi justificado. Aí, na morte de Cristo, é quando nós somos justificados. Quando Deus puxa a sua ficha lá no céu, Ele não encontra mais nenhuma acusação que era contra nós. Porque esse pecado foi pago, porque Jesus Cristo, que é o nosso representante, que é o nosso fiador, Ele substituiu, Ele pagou essa dívida. Ele deu a bênção do perdão, que era contra nós também, a bênção da justificação. Mas essa palavra também, ela tem um significado de que quando alguém compra uma propriedade, ele quita essa propriedade e vai lá no cartório, ele recebe uma escritura carimbada e tem um direito de posse definitivo, não tem mais nada a pagar. E Jesus Cristo nos deu a vida eterna, Ele deu a bênção da salvação, Ele deu a bênção de ser herdeiro de Deus, de ser co-herdeiro com Cristo, e Ele nos dá uma mansão celestial reservada para nós na eternidade, uma pátria celestial, onde nós vamos receber, através da morte e do sacrifício de Cristo, o direito, a garantia de ter o céu por herança. Essa palavra de vitória que o Senhor Jesus Cristo bradou na cruz, ela não é uma palavra de derrota na cruz. Ele esmagou a cabeça da serpente. Foi ali que ele cumpriu Gênesis 3,15. Ele esmagou a cabeça da serpente. Ele não fracassou. Aquilo não é um motivo de fracasso, de derrota, como o mundo prega. Se Ele é o próprio Deus, se Ele é Jesus Cristo, que Ele tem poder, por que Ele morreu encravado numa cruz? As pessoas não entendem que aquela morte nos trouxe vitória. Ele triunfou na cruz, sobre principados, sobre potestades, e por isso nós vamos passar a ouvir daqui a pouco a última palavra, que é a palavra da redenção. Mas antes, irmãos, eu gostaria que abria a Bíblia na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, onde Paulo relata, nos versículos 55 e 56, sobre essa consumação de Jesus Cristo, onde ele diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa palavra de salvação, que essa palavra de ânimo, que essa palavra eterna do nosso Deus, ela sirva para que nosso coração seja cheio do Espírito Santo, que nós possamos batalhar, trilhar o nosso caminho cheio das dificuldades, passamos pelas nossas agruras na vida também, mas todo esse preço já está pago. Aquilo que era contra nós já não existe mais. Não existe mais acusação com aqueles que são de Cristo. E nós vamos agora ouvir a sétima palavra com o pastor Ediano. Se temos bem entendido a mensagem de Jesus, Jesus intercedeu por nós, Jesus perdoou e nos ensinou a perdoar. Jesus salvou e o fez de forma cabal aquele que estava totalmente perdido. Jesus partiu para estar junto ao Pai, mas nos preparou lugar e nos preparou companhia. Jesus cuidou, ainda assim, sabendo que partiria, Ele nos deu do Espírito Santo, companhia. Jesus experimentou o abandono do Pai, para que pudéssemos experimentar companhia eterna. Jesus teve sede, para que nós pudéssemos ser saciados com água viva. Jesus, sendo rico, se fez pobre, para quitar dívida impagável de miseráveis. Ele disse: tetelestai. E por fim, Jesus deu a sua vida
para que saibamos que agora nós temos um novo dono. Convido a todos que abram suas Bíblias em Lucas capítulo 23, versos 44 até o 46. Já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Irmãos, se há um assunto que causa profundo incômodo no homem, é a morte. É a morte. Causa grande incômodo em tantas pessoas. Semana passada, tive que fazer um sepultamento. E no ministério é assim, nós temos momentos assim, de chorar, de sorrir, momentos que não são dos mais prazerosos, mas também importantes para compartilhar a palavra. E nessa semana, novamente, outro sepultamento. E o que eu pude perceber ali em alguns velórios era a diferença do sepultamento de uma pessoa que viveu a vida toda sem se importar com Deus, e aquela que viveu com Deus. É uma postura bem diferente uma da outra, é nítido, é fácil de perceber. Aqueles que gozaram da companhia do Pai e aqueles que não gozaram. Aqui nesse texto nós percebemos claramente Jesus dizendo: Pai. Porque ele diz Pai. Ele está citando aqui uma adaptação do Salmo 31, verso 5, que não diz Pai, mas diz: em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus está fazendo exatamente, cumprindo o Salmo messiânico. Lá ele pede, lá é solicitado por regeneração, por remissão do pecado. E Jesus cumpre isso. Jesus, ao entregar sua vida ao Pai, ele cumpre isso. Queridos, olha como Jesus, de fato, ao se entregar, ele vence esse grande vilão, esse grande terror do homem que é a morte. E é curioso que em todos os evangelhos nós não vemos dizer que ele morreu. Não. É dito, ele expirou ou entregou o seu espírito. O que há de diferente aqui, irmãos? A morte de Jesus não é como a de qualquer uma outra pessoa. A de Jesus é diferente. Jesus, desde o seu nascimento, sabia para que veio. Em alguns momentos as pessoas querem apressar as coisas, querem apressar a sua partida. O diabo tentou isso desde o seu nascimento. Mas Jesus sabia qual era a sua hora. E em algumas oportunidades Jesus diz: ainda não é chegada a minha hora. Mas agora era chegada a sua hora. E Jesus bem sabia, porque foi Ele mesmo quem marcou essa hora. Foi Ele mesmo quem decidiu desta forma. E aí agora Ele chega no seu suspiro final. E Ele ora ao Pai dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Recebe, ó Pai, o meu espírito. Não é a morte que está vencendo a Jesus, mas Jesus já venceu a morte. E Ele está dizendo ao Pai: Pai, agora eu vou para junto de Ti. Jesus sabe para onde vai. E é por isso que Ele consegue passar com essa tranquilidade.
consegue interceder por pessoas, consegue se preocupar com Maria, com João, consegue viver um momento tão intenso, tão doloroso, com essa tranquilidade, porque ele sabe para onde vai. E porque as pessoas estão tão desesperadas, chegam a desmaiar de tanto chorar num sepultamento, porque elas vivem sem o Pai, e não sabem, não têm segurança para onde vão, ou aliás sabem, e já temem. Jesus sabe, ele vivia orando ao Pai, ele vivia em contínua comunhão com o Pai, e agora ele sabe que estará com o Pai. Ele sabe que o seu corpo ficará lá na cruz, mas naquele instante, no seu último suspiro, agora ele estará com o Pai. Depois ele há de ressuscitar, mas Jesus sabe que aquilo para que ele veio, ele estava cabalmente cumprindo. E é por isso que Jesus conseguia passar com tranquilidade por esse momento. Jesus conseguia, no momento de agonia, de dor, encarar a morte com tranquilidade e confiança. E dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Recebe, ó Pai, o meu espírito. E desde que Jesus disse isso, até hoje dá para se ouvir o eco da voz de Jesus, através dos seus discípulos, ao longo dos anos. Nós vamos ver dali a alguns anos Estevão, primeiro mártir. Estevão, enquanto está sendo apedrejado e morto, ele vê o Senhor Jesus e diz: Senhor Jesus, em tuas mãos entrego o meu espírito. Paulo, um pouco mais adiante, também quando escreve a Timóteo, que experimentava ali agonias por conta da pregação do Evangelho, ele diz a Timóteo: olha, eu estou sofrendo muito hoje, mas eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Paulo ainda, no fim da sua vida, já ali no corredor da morte, aguardando a sentença de execução, lá na sua carta a Timóteo, no finalzinho, Paulo diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. O tempo é chegado, e Paulo sabia que combati o bom combate, estava tranquilo no fim da sua vida. A confiança de alguém que viveu com Jesus traz tranquilidade na hora final. Homens e mulheres de Deus experimentaram ao longo da história esta tranquilidade. Beethoven, quando era um crente em Jesus e já no fim da sua vida, nos seus últimos anos, surdo, as suas últimas palavras antes de morrer foi: no céu eu poderei escutar. No céu eu poderei escutar. John Bunyan, autor do livro O Peregrino, o segundo livro mais lido no mundo. O primeiro é a Bíblia, o segundo é O Peregrino. Esse homem que viveu para Jesus, as pessoas o rodeavam nos seus instantes finais, no leito de morte, e ele disse: não chorem por mim, porque em breve estaremos juntos no céu. Dwight Moody, o grande evangelista do século XIX, no fim da sua vida, nos seus instantes finais, ele diz: eu vejo o céu se abrindo e Deus me chama. Um pastor presbiteriano conhecido no nosso meio, Daniel de Oliveira Gueiros, membro da Igreja Presbiteriana das Graças, em Pernambuco, já nos seus instantes finais, ele levanta os braços ao alto e ele brada de punhos fechados: vitória em Jesus. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pessoas que viveram com o Pai
e que agora tinham a certeza de que estariam com o Pai. Jesus diz isso no seu suspiro final: Pai, recebe o meu espírito. A morte não foi o fim para Jesus, e não é o fim para aqueles que seguem a Jesus, porque sabem que vão para junto do Pai, o Pai que nos espera. Irmãos, neste texto nos é dito que Jesus, ao partir, ao estar junto com o Pai, Ele abriu uma grande porta para todos nós. E o Evangelho de João registra isso. O próprio Senhor Jesus já havia dito a respeito disso. Ele disse: eu sou a porta. E aquele que entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagem. Jesus disse que é a água da vida. Jesus também disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. Jesus, ao entregar ao Pai o seu Espírito, Ele abriu uma grande porta para nós. E a boa notícia que eu te trago hoje é que esta porta está aberta. Esta porta está aberta para você que ainda não entrou por ela. Para você que ainda luta com os terrores da morte, da incerteza, da insegurança. A porta está aberta para você hoje. Para que você não morra mais com esse medo, com este terror. Que você saiba que Jesus quer te dar esta mesma paz que aqui foi dito. Quer te dar esta mesma segurança de um dia saber que a sua alma, a sua vida está nas mãos do Pai e você viverá eternamente diante do Pai. Que o Senhor Jesus continue trabalhando no seu coração, para que essas mensagens que você ouviu aqui hoje, elas não caiam num saquinho furado e se percam pelo caminho, mas que elas fiquem bem guardadas no teu coração e te incomodando durante toda esta semana, para que você tome a decisão de caminhar com Cristo, de entregar a Ele a sua vida, porque não tem mãos melhores para que ela esteja do que as de Cristo. E aí você possa então, com tranquilidade e paz, dizer, quando chegar o seu instante final, e nós não sabemos quando será, e se teremos esta mesma oportunidade de assim declarar, mas que você possa fazer isso hoje, porque hoje você pode, amanhã eu não sei. Jesus, nas tuas mãos eu entrego a minha vida, cuida como o Senhor quiser. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos falar com o Senhor mais uma vez em oração. Querido Deus, obrigado por esta oportunidade tão rica que o Senhor concedeu a cada um de nós, de ouvir aqui durante esta tarde, mensagem tão preciosa vinda da parte do Senhor. Cremos, ó Pai, que o Senhor nos trouxe aqui, cada um de nós, não foi em vão, mas foi para que ouvíssemos a Tua palavra, foi para que pudéssemos ser incomodados pelo Teu Santo Espírito, foi para que pudéssemos ter um encontro com o Senhor, foi para que pudéssemos colocar a nossa vida diante do Senhor e ser tratados por Ti. Por isso, ó Pai, eu peço, trata o nosso coração. Nós não merecemos, Senhor, mas ainda assim, nós nos achegamos suplicantes da Tua misericórdia, suplicantes do Teu perdão e pedimos, trata o nosso coração, em nome de Jesus. Amém.